É inegável que o suposto comunismo gera medo e ansiedade em parte da população brasileira. Esse sentimento de ansiedade, sem uma razão fundamentada, gera uma grande inquietação na direita. Obviamente, esse medo está pautado numa desinformação a respeito do que realmente é o comunismo. É tipo ter medo do escuro ou do bicho-papão. Para os reacionários e conservadores, a implementação do comunismo está acontecendo por debaixo dos panos, e quando for concretizada, o monstro do comunismo dominará, e então se tornarão reais todos os medos outrora imaginados. Curiosamente, muitos dos medos dos reacionários acerca de um Brasil dominado pelo comunismo já são reais no próprio capitalismo. Aliás, não seria imprudente dizer que muitas das características negativas atreladas a esse conceito obscuro e falso de comunismo são intrínsecas, na verdade, ao sistema socioeconômico capitalista e aos regimes políticos que o sustentam. Descubra agora 6 dos principais temores atrelados facilmente ao comunismo que já são reais no capitalismo. Merry Christmas. Medo número 1. Assassinatos em massa e genocídios. Em pleno regime capitalista, mais de 50 mil pessoas morrem assassinadas por ano no Brasil, por causa de um cenário de violência urbana e rural fortemente atrelado, em parte, a problemas originados no capitalismo, como o narcotráfico, a exclusão social, a carência de perspectivas de vida e de políticas de inclusão, a ganância acima da empatia, genocídios indígenas, as mortes por conflitos agrários, as mortes por fome. Já no mundo, como um todo, morrem pessoas por conta de guerras ligadas a postes de jazidas minerais, principalmente petróleo, desnutrição por exclusão social, perseguição política em países adeptos do capitalismo, atentados terroristas por grupos outrora treinados e financiados pelas potências geopolíticas capitalistas, grupo esses como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, opressão agrária e catástrofes ambientais causadas pelas atividades capitalistas humanas. Vejam que os assassinatos em série não é um problema exclusivo de países que tiveram experiências socialistas fracassadas, mas é, na verdade, parte de um sistema político-econômico internacional baseado na concentração e acúmulo de capital, seja ele nas mãos do Estado ou de empresas privadas, na destruição ambiental causada por esse mesmo capital e no impedimento violento da derrubada de políticas injustas. Em outras palavras, não é o comunismo que mata dezenas de milhões de pessoas, mas sim os sistemas social político-econômicos baseados na repressão estatal e empresarial. Medo número 2. A divisão da sociedade em uma elite superpoderosa e uma imensa camada social de pobres e miseráveis. O Brasil, historicamente, sempre teve, em sua pirâmide social, uma ampla e grossa camada de pessoas muito pobres. 2,7% da população pertence à classe A, ou seja, 97,3% estão fora dessa elite, e apenas 25,8% estão nas classes alta e médias altas. Além disso, a concentração de renda continua muito elevada no Brasil. Em 2013, segundo o IBGE, os 10% mais ricos da população brasileira detinham 41,7% da renda per capita total, enquanto os 10% mais pobres possuíam apenas 1,2% dessa renda. A situação só se tornou menos drástica graças, a despeito do ódio da direita nacional, às políticas de combate à pobreza nos governos de Lula e Dilma. Em 2010, a parcela populacional de pessoas extremamente pobres era de 6,62%, a de pobres 15,2% e a de vulneráveis à pobreza 32,56%, totalizando 54,38%. Em 2000, era muito pior, respectivamente 12,48%, 27,9% e 48,39%, total de 88,77% de pessoas pobres. Os dados podem ser encontrados no Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. Ou seja, se depender do capitalismo desprovido de intervenções estatais como dos governos petistas, a camada de pessoas pobres ou miseráveis sempre será imensamente maior do que a de pessoas ricas. Isso não se trata de comunismo, e sim capitalismo. Medo número 3. Perseguição sistemática às religiões. O Brasil capitalista e supostamente cristão já persegue hoje religiões como o candomblé, a umbanda, as religiões indígenas, etc., e vê com péssimos olhos os ateus.
Vertentes politicamente progressistas do catolicismo e do protestantismo também são muito mal vistas, às vezes tratadas pelos ditos cristãos conservadores como hereges. Estas foram inclusive perseguidas durante a ditadura militar, aquela que vigorou entre 64 e 1985, com o pretexto de impedir o comunismo, como no caso da vertente católica da teologia da libertação. Ao contrário do que os conservadores acreditam, impedir o comunismo não é preservar a liberdade religiosa, mas sim fazer com que suas próprias vertentes continuem desfrutando de poderes abusivos, limitando ou impedindo a laicidade do Estado brasileiro e perseguindo minorias, religiosas e políticas. Medo número 4. O fim da liberdade de expressão. O comunismo real foi vítima do cerceamento da liberdade de expressão. No passado, o enfraquecimento dos movimentos comunistas no mundo se deu por conta, justamente, da perseguição política ao longo da Guerra Fria, que lhe tirou as condições de serem grupos realmente fortes e promissores. A verdade é que aqueles que acusam o comunismo de combater a liberdade de expressão costumam rotineiramente violá-la, quando o objetivo é impedir a esquerda e partidos que acreditam ser de esquerda se expressarem. Em suma, não é o comunismo que combate a livre expressão, mas sim o próprio anticomunismo. Medo número 5. Inviabilização ou roubo generalizado da propriedade privada. Ao contrário do que os reacionários acreditam, o comunismo não elimina a propriedade privada de objetos necessários, como celulares, computadores, roupas e alimentos. Porque o comunismo não é contra a produção. O comunismo é contra o modo de produção. O que a utopia comunista realmente pretende é transferir a propriedade dos meios de produção, comércio e serviço das mãos dos empresários para a coletividade trabalhadora. Curiosamente, o roubo da propriedade acontece muito justamente no contexto capitalista. A própria Revolução Industrial Capitalista originou-se nos cercamentos na Inglaterra, ou seja, o confisco de terras coletivas e sua transferência arbitrária e violenta para as mãos de empresários. E no contexto do neoliberalismo, as privatizações roubam patrimônio público, muitas vezes usufruído sem tarifas e taxas de uso, e o transferem para empresas particulares, que passam a cobrar diretamente pelo seu usufruto. E mesmo a máxima liberal de que imposto é roubo acaba sendo um tiro no pé dos próprios capitalistas. Grande parte da receita dos impostos em países como o Brasil tem como destino o pagamento de credores da dívida pública nacional. No caso dos Estados Unidos, grande parte dos impostos destinados aos gastos militares terminam no caixa de empresas privadas de armamento e tecnologia parceiras do Estado. Isto é, indiretamente as empresas roubam os cidadãos. Isso sem falar na perda de propriedade doméstica para a criminalidade. O capitalismo, ao promover a exclusão social, desencoraja a empatia e elimina as esperanças em uma vida digna para muitas pessoas, tornando o cenário social propício para o aumento de roubos e furto. Devemos também destacar a grilagem de terras, que consiste, em parte, no roubo de pequenas propriedades, na destruição das aldeias indígenas, na devastação do meio ambiente por latifundiários e na inviabilização da obtenção de propriedades rurais pela maioria dos agricultores. Ou seja, a propriedade privada doméstica tem muito mais chance de ser perdida no contexto do capitalismo do que na utopia comunista. Medo número 6. A divisão dos próprios bens por meio da economia compartilhada. Comunistas irão dividir sua casa e todos os seus bens, dizem os conservadores contaminados pela propaganda anticomunista. No fim, é no capitalismo que as pessoas, para conseguirem manter seu padrão de vida, ou mesmo ter alguma renda para sobreviver, precisam dividir sua casa por meio do Airbnb, plataforma onde você oferece sua casa para viajantes se hospedarem, e dividir seu carro por meio do Uber ou da BlaBlaCar. Diante disso, fica muito evidente que tudo que os reacionários temem no seu espantalho de comunismo, ou seja, na sua falsa imaginação do que é o comunismo, já ocorre no capitalismo de maneira muito forte. E considerando que nunca existiram sociedades industriais comunistas e os regimes políticos ditos socialistas reprimiram a transição para o comunismo, fica difícil estabelecer uma comparação entre os males e resultantes do capitalismo e as hipotéticas consequências negativas da abolição da sociedade de Estado e classe. Diante de todos esses fatos, percebemos que o medo dos conservadores do fantasma do comunismo é irracional.
é fruto de contínuas incitações ao ódio ideológico e ao medo por parte de formadores de opinião mal intencionados, que atuam em função de interesses políticos escusos com o objetivo de controlar as pessoas e fazê-las temer e reprovar qualquer mudança social. Aos reacionários, fica a mensagem: se temem que o comunismo traga um mundo de desgraças, não deveriam ficar preocupados. Nossa realidade atual já é esse mundo de infelicidades e injustiças, permeado por desigualdades sociais, violência e desesperança. Se você não percebe, sinto em lhe dizer, mas você, neoliberalzinho, é um mau caralho. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Merry Christmas.